Nesta manhã eu queria falar sobre a mensagem da Páscoa e também o significado da ceia do Senhor. Nós há pouco tempo celebramos a Páscoa, falámos da Páscoa, mas eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 a 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Vamos iniciar com estes versículos para falarmos deste tema. Amém? O apóstolo Paulo está a falar à igreja e diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estes versículos que acabamos de ler têm um conteúdo muito profundo. Em primeiro, Paulo está a declarar, a notificar, a chamar a atenção à igreja de Corinto para uma grande verdade. Mais do que uma grande verdade, ali temos várias verdades. Mas a maior verdade de todas essas verdades é que efetivamente Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos a fazer nada aqui. Então, Paulo está a chamar a atenção sobre o que é o verdadeiro evangelho. Nós hoje temos outros evangelhos. E Paulo até chega a dizer, não é que haja outros, porque evangelho só há um. Mas há evangelhos falsificados. Ou seja, prega-se muita coisa por aí que não é de acordo com a palavra de Deus. E nós temos que ter muito cuidado quando ensinamos aquilo que não está na palavra de Deus. Nós não temos autoridade da parte do Senhor para pregar coisas que estão fora da Bíblia. Ok? Então temos que ensinar o que está ou dentro do seu contexto também. Porque há coisas que vivemos hoje, que a própria Bíblia não fala delas, mas nós vivemos essa realidade. Agora, isso não contradiz a palavra de Deus e a palavra de Deus não diz nada sobre outras coisas que não são importantes. Porque a preocupação da palavra é ensinar-nos o caminho da salvação. E o mais importante na palavra, e se vocês repararem, Paulo vai utilizar três verbos. Primeiro, o verbo receber, o verbo permanecer e o verbo reter. Três verbos importantes na vida cristã. Então, primeiro, recebestes. O que é que recebeste? O Evangelho. Paulo nunca pregou outro Evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não inventou outro Evangelho. Paulo não declarou outro Evangelho. Paulo, simplesmente, que recebeu da parte do Senhor, continuou a seguir os passos de Jesus Cristo. O Jesus que o salvou, o Jesus que o perdoou, o Jesus que o libertou, o Jesus que o tirou do fanatismo, o Jesus que o tirou de um judaísmo arcaico e fechado, na qual apenas via os outros e não se via a si mesmo. E Paulo, quando teve o encontro com Jesus, os seus olhos foram abertos, literalmente, espiritualmente falando, os seus olhos foram abertos. Agora, há aqui uma palavra que poucas vezes se fala: permanecer. Há uma ideia que a salvação não se perde. Mas eu quero vos dizer que a salvação pode-se perder, não da parte de Deus. Deus deu a salvação e uma vez que a deu, deu. Mas se tu não permaneceres na salvação, tu podes perder a salvação. Está aqui. Porque é que Paulo então fala aqui? Na qual também permaneceis. Ora, se eles não permanecessem, certamente estariam fora do caminho, estariam fora da fé, estariam fora da verdade. E não chega apenas o dia em que nós aceitamos Jesus, que para mim continua a ser o dia mais belo da minha vida. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu lembro-me desse dia.
Mas o mais importante hoje é permanecer nessa salvação. Não chega a tu estares 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Serás salvo se permaneceres até ao fim. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Deus quer ver em mim permanência. E sabe, o mais difícil hoje é permanecer. Eu poderia perguntar, e tivemos há pouco o nosso retiro de casais, e damos graças a Deus que estava lá casais, um com 67 anos de casados e outro com 65 anos de casados. Isto, nos dias que correm, é um milagre. E depois ouvimos umas estatísticas do nosso irmão Pedro, que foi ler as estatísticas de Portugal sobre os divórcios, sobre tudo o que acontece, e ficámos, claro, quem as lê fica abismado, que afinal, dos casamentos que se celebram em Portugal, se calhar nem metade chegam ao fim. Significa que, afinal de contas, aquilo que podia ser ou que um lindo dia, mais tarde deixou de ser um lindo dia para alguns. Quando eu acredito que Deus quer que o lindo dia continue a ser para todos. É o mesmo com a nossa salvação. Permanece na salvação. Permanece em Jesus Cristo. Se nós não permanecermos em Jesus, o inimigo vai tirar partido, vai tirar ocasião para nos destruir. Porque o que ele quer é ver-nos destruídos. Mas Deus quer que permaneçamos nele e com ele todos os dias. Pelo qual também sois salvos, ouça a expressão, se o retiveres. Sois salvos se o retiveres. E se tu não retiveres? Tu podes não reter. Você já, nunca vos aconteceu ir à loja e comprar uma garrafa, um teta-abric, que agora é substituído, e tem um buraquinho. E vocês têm um caminho longo a percorrer. Quando chegam a casa, pegam na embalagem e está vazia. Porquê? Porque a embalagem não reteve o líquido, não reteve o produto. Nunca compraram, por exemplo, um saco de açúcar que tinha um furinho no supermercado e quando chegaram a casa, a sorte é que vocês tinham um saco plástico e o açúcar ficou todo dentro do saco plástico. Se não tinha ido caindo e tinha-se perdido. Interessante que a Bíblia diz assim, sois salvos se o retiverdes, mas com uma condição. Tal como vos tenho anunciado. Não é como eu penso. Não é à minha maneira. Não é à maneira de algumas pseudo-igrejas. É à maneira de Deus, é à maneira da palavra, usando uma hermenêutica, que é uma ciência que é usada para estudar os textos corretamente. Porque muitas vezes pensa-se que lê-se a Bíblia e é só ler. Eu tenho que aplicar regras de leitura, de estudo da Bíblia, porque senão posso cair em confusão. E uma das mais elementares é que eu não posso isolar um versículo. Eu tenho que ler o que vem antes e o que vem depois. Eu tenho que ir aos versículos paralelos e outros versículos que estão em toda a Escritura, porque a Escritura completa-se a si mesma, interpreta-se a si mesma, então não é o meu belo prazer. Não é como eu quero. E hoje, lamentavelmente, há pessoas que tiram um versículo fora do contexto e fazem uma doutrina. E dizem, isso é assim, porque está assim. Não é nada, não está nem no contexto, nem é isso que a palavra de Deus procurou dizer. Mas as pessoas querem se agarrar a coisas supérfluas e não há profundeza das Escrituras, há profundidade das Escrituras. E agora, depois de tudo isto, se o retiverdes o Evangelho tal como vos tenho anunciado, e agora Paulo conclui dizendo, se não é que crestes em vão. Algum de vocês creu em vão? Olha, eu não criei em vão. Não foi em vão que eu aceitei Jesus. Não foi em vão que eu aceitei o Evangelho da graça salvífica de Jesus. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então não foi em vão que um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. Não foi em vão que um dia nós ouvimos o Evangelho libertador, o Evangelho das boas notícias, que nos tirou das trevas e nos trouxe a maravilhosa e agradável luz do Senhor que ilumina a nossa mente e os nossos pensamentos. E depois Paulo vai precisamente falar daquilo que ele, lá em Coríntios, uma vez mais, quando fala acerca da ceia do Senhor, ele diz, porque eu recebi do... É muito importante.
Ou seja, não foi Paulo que um dia decidiu criar ali uma nova coisa, porque hoje cria-se tanta coisa fora da Bíblia. Hoje em dia há tanta gente a navegar em mares fora da Bíblia que é impressionante. É impressionante. E infelizmente há crentes que estão a seguir essas ondas, que são ondas que não nos levam a lado nenhum. São ondas que embrulham, são ondas que afundam, são ondas que levam à desgraça do ser humano, espiritualmente falando. Mas nós temos que navegar no sentido de chegar. E nós estamos todos a navegar. Eu não sei o dia que vou chegar nem vocês, mas vamos chegar. Eu quero chegar lá. Porque Jesus disse que viria buscar a sua igreja. A Bíblia está cheia. O Novo Testamento está cheio de citações que dizem que Ele virá buscar a sua igreja. Lembram-se em Atos dos Apóstolos, quando os anjos dizem: varões galileus, por que é que vocês estão a olhar para o céu? Esse Jesus que vistes ir, virá. Nos Atos é o primeiro versículo que fala da vinda de Jesus. E eu acredito na vinda de Jesus. Paulo aos Tessalonicenses fala, outros falam, continuamente. Pedro fala, é falado que Jesus virá. A nossa esperança é esta. Jesus virá buscar a sua igreja, mas virá para aqueles que efetivamente retiveram o Evangelho. Para aqueles que creram de verdade e não em vão. Então não serve nós andarmos uns quantos anos nos caminhos do Senhor, depois virarmos as costas. Isso não te vai servir a ti, não me vai servir a mim, mas vai servir quando nós retemos, permanecemos e estamos fiéis todos os dias da nossa vida. É verdade que para muitos a Páscoa não é nada, porque o Deus deste século cegou o entendimento. E às vezes talvez os irmãos não entendam, especialmente os amigos, que é a primeira vez. Nós vivemos num mundo que, além de material e materialista, é um mundo espiritual. E mesmo aqueles que não acreditam, se começarem a ver um movimento estranho, assustam-se. Assustam-se. E há coisas muito estranhas nos dois mundos. No mundo espiritual pode-se dividir em duas partes. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do maligno. E o inimigo tem formas de trabalhar e assustar e apanhar as pessoas, possuir as pessoas. E há pessoas que a mente está cauterizada. E há pessoas que, por não terem o Espírito Santo, não são guiadas por Deus. Então, se nós formos ver, entre a Páscoa, que foi a primeira vez na Bíblia que encontramos, a Páscoa foi em Êxodo, capítulo 12. Eu não vou lá abrir agora. Êxodo capítulo 12. Foi depois de quê? Quando o povo de Israel ainda estava no Egito. Estiveram no Egito quantos anos? 400 anos. Durante 400 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito. É verdade que estava à espera de uma libertação. É verdade que o próprio Deus estava interessado em tirá-los do Egito. O Egito foi uma escola para alguns. O Egito compara-se com o mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E ninguém pensa que estou agora a falar que somos espíritos aqui. Não, eu sou de carne, mas dentro de mim tenho o Espírito de Deus e a maioria tem o Espírito de Deus. Mas estamos aqui, não somos fantasmas, ok? Ninguém se assuste, não vai a ser. Quando a gente diz não somos daqui, então estou no meio de quem? Não somos daqui no sentido que a nossa pertença não é esta. Aqui há gente que nasceu em Portugal, Angola, Brasil, Santo Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, lá sei, tantos países que estão aqui. Essa não é a nossa pátria. Não havia um amém. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria são os céus. Amém? Independentemente de onde cada um de nós nasceu, a minha última morada não vai ser a cidade onde eu nasci, de certeza. A minha última morada é o céu. A tua última morada é o céu. Jesus foi preparar o lugar para nós. Eu gosto tanto quando Jesus, lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, ele diz: não se turbe nem tenha medo do vosso coração. Credes em Deus, crer também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou-vos preparar um lugar. Quem acredita nisso? Eu acredito. Vou preparar para que onde eu estejais vós. Leia lá o Evangelho segundo São João, capítulo 14. Aquilo que eu disse está lá, literalmente. Então,
A minha última morada, aquilo que eu espero é o céu. Há gente que espera outras coisas, problema teu, porque isso vai ficar cá tudo. E tu tens de estar preparado para te encontrares com Deus. Estás preparado para te encontrares com Deus? A Bíblia diz que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Estou a pensar naquela história que Jesus contou sobre o rico e Lázaro. Lázaro, um pobre, doente, que mendigava e que, de acordo com a sociedade, era uma pessoa não grata. Está ali. O rico, todos queriam estar na mesa do rico, todos queriam estar com o rico, todos queriam comer na casa do rico, mas os dois morreram. E tu podes ter uma urna de 2 milhões ou uma urna de cartão, vai dar igual, uma vez que estejas morto. Se tiveres dinheiro para comprar uma urna de 2 milhões, és parvo, podias deixar o dinheiro a quem necessita dele. Eu, quando morrer, se me puserem numa caixa de sapatos grande, não, tem que ser um bocado tamanho não sei o quê, que não agora não sei o quê. Pronto, uma caixa de sapato não há problema nenhum. Já agora, quando eu for, não levem flores, deem o dinheiro para as missões, está bem? Não quero flores. Flores é em vida. Mas podem dar dinheiro para as missões, está bem? Fazem muito bem, está bem? Em vez de comprar uma coroazinha de flores, ai, o pastor morreu e tal. Deem florzinhos. A minha mulher está um bocado assim, olha, eu estou a falar da morte. Eu não quero ficar viúva. Eu também não quero, filha. Vamos os dois juntinhos para o céu. Amém, se o Senhor nos levar. Já tivemos 2 ou 3 momentos no avião em que nós vimos que era o último momento, sim. E demos a mão ao outro e dissemos, olha, Senhor, se é agora, estamos preparados para ir. Já houve 2 ou 3 ocasiões em que, sinceramente, uma delas a descer Lisboa e outra a levantar e outra a ir em qualquer outro sítio, já não sei. Difícil. A Páscoa foi instituída por Deus. E é interessante, você tem que ler o Antigo Testamento com muita atenção, porque hoje temos aí os judaizantes. Os judaizantes no meio evangélico são tremendos. Os judaizantes querem perverter a verdadeira palavra de Deus. Os judaizantes querem que nós, os cristãos, voltemos a ser judeus, a circuncidar-nos, a fazer tudo o que os judeus faziam. E a Bíblia não me ensina isso, desculpem. Não ensinam. Inclusive no Novo Testamento, quando houve uma grande contenda, apenas 4 proibições. E era para evitar uma cisão no meio do cristianismo. Então, irmãos, nós temos que ter hoje muito, muito cuidado. E tudo no Antigo Testamento só faz uma coisa, é apontar para Jesus. Na Páscoa, o que é que aparece? Um cordeiro. Um cordeiro. Esse cordeiro tinha algumas características diferentes de alguns cordeiros. Tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem nada partido, puro. E devia ser jovem, menos de 1 ano. Prontos. Essa era a primeira. Não era agora, eu chegava lá, olhava para os cordeiros, este tinhoso, vou matar este. Este que é o mais feio, que está todo quebrado, vou matá-lo para dar a Deus. Não. A Deus é o melhor. Amém? Por isso nós demos o melhor hoje a Deus, é o louvor e a adoração. Alguns pensam que é o dinheiro. Não. Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu. Uma coisa é a obra que precisa, mas Deus não precisa, está bem? Por isso aqui, nesta igreja, cada um dá como puder, e se não der com alegria, não dê, porque não vai servir de nada. E quem não tiver para dar, não dê, porque entendemos que não pode dar. Portanto, não há, cada um é livre. Cada um é livre, e é assim que devemos ser. E a obra vai para a frente, em nome de Jesus. Então, para aquele momento, era um cordeiro. E lembram-se que nós falámos, e foi a mensagem do dia da Páscoa, quando João Batista, olhando para Jesus, disse uma frase. Se lembram qual foi a frase que eu disse no dia da pregação da Páscoa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro iria tipificar, ou era um tipo daquilo que Jesus, muito depois, viria fazer ao mundo. Mas já João Batista estava a dizer
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, Deus, porque há um fio condutor em toda a Escritura não está assim toda isolada como alguns pensam, do Gênesis ao Apocalipse há fio condutor. Então Deus já estava a exigir que um cordeiro fosse morto, porque ele já estava a ver o seu filho que iria morrer pela humanidade perdida. Então há aqui algo que nos deve fazer pensar. Jesus perfeito. A Bíblia declara que em Jesus não houve nenhum tipo de pecado. Isto para mostrar que tudo aquilo que Deus exigiu no Antigo Testamento, Ele vai exigir que o sacrifício, o seu filho, cumpra esses requisitos. Mas, aqui era um cordeiro para cada família. No Novo Testamento, é Jesus o Cordeiro de Deus para toda a humanidade. Aqui era uma vez ao ano a Páscoa, além depois dos sacrifícios que eu não vou falar. Uma vez ao ano celebrava-se a Páscoa com todo este ritual, não com o sangue nas ombreiras, porque aí foi excepcional. Porquê? Porque Deus sabia muito bem que o povo ainda iria passar por uma perseguição. E Deus sabia muito bem que na vontade de Faraó, ele não queria deixar sair o povo do Egito, porque eles eram os seus escravos. Eram a mão de obra que eles tinham para construir, para edificar, e perder agora alguns milhares não era fácil. Eles não estavam nada contentes. E Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então Deus disse, vamos colocar um sinal, sangue, nas ombreiras, ou seja, na parte alta e nos laterais, o sangue desse cordeiro como proteção das pessoas que viviam dentro daquela casa. Qual é a nossa proteção? Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo o pecado. Sabe porque é que o inimigo não nos pode tocar? Porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua proteção sobre as nossas vidas. Quantas vezes temos clamado pelo sangue de Jesus e temos visto a eficácia de clamar pelo seu nome. É verdade que há pessoas que só clamam pelo nome de Deus quando veem que já não há mais nada a fazer, mas como eles não são filhos de Deus, não serve de nada. Mas meu irmão, minha irmã, quando tu clamas pelo sangue de Jesus, há libertação. Quando tu clamas pelo sangue de Jesus, há vitória. Quando tu clamas pelo sangue de Jesus, tu tens a força que vem de Deus sobre a tua vida. Assim que não tenhas medo e usa o nome do Senhor. Clama ao Senhor. Aleluia. Declara que tu és um filho, uma filha de Deus. Proclama o nome de Jesus. Sobre todo o nome, porque é no nome de Jesus que há todo o poder e toda a autoridade, quer nos céus, quer na terra, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Só no nome de Jesus, aleluia, nome que é sobre todo o nome, louvado seja o seu nome para sempre. Então, hoje, para nós, a ceia do Senhor é um memorial. É uma memória, para eu não me esquecer daquilo que Jesus fez por mim e aquilo que Jesus fez por ti. Depois, infelizmente, a Igreja Tradicional Católica Apostólica Romana tem uma doutrina que se chama transubstanciação, em que diz que quando se participa da ceia do Senhor, que é chamada Eucaristia, o pão transforma-se em carne e o vinho transforma-se em sangue. Eu não sei como é que é possível isso, porque eu já comi muitas vezes e continuo a comer pão e continuo a beber vinho mosto. Portanto, essa doutrina é completamente errada. Mesmo aqueles que eram católicos, apostólicos romanos anteriormente, vocês lembram-se, nunca o vinho vos soube a sangue, pois não? Quando vocês participaram da Eucaristia. Hã? Não, sim, não bebiam. Sim, era o pão só, era só o pão. Que era só o pão, tem razão. Eu, como não nasci num lar católico, às vezes esqueço-me destas coisas. Mas o pão não vos soube a carne, pois não? Soube-vos a pão. Porque isso não existe.
Essa doutrina de transubstanciação que diz que os elementos se transformam no momento que se participa, é uma mentira. Vocês continuam a tomar o pão e pão. E os que podem tomar o vinho, vinho. Aqui, graças a Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com 1 Coríntios, nós temos os dois elementos, pão e vinho, que é para todos. Todos aqueles que comungam, todos aqueles que são salvos, todos aqueles que declaram que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Então, para já, nem sequer nós chamamos Eucaristia. Nós chamamos a ceia do Senhor. Ok? É aquilo que encontramos na Bíblia e é aquilo que nós exatamente fazemos. Depois ainda naquela festa do Antigo Testamento, havia duas coisas que eram as ervas amargas e o pão sem levedura. Isto é para falar que Jesus não quer misturas. E também falava do sofrimento em que eles passaram. As ervas amargas eram para lhes lembrar o tempo de sofrimento. Infelizmente, mal passam o Mar Vermelho, ou ainda nem tinham passado o Mar Vermelho, já começaram a murmurar. Inclusive chegam a dizer a Moisés, agora viemos para aqui para o deserto, vamos todos morrer, depois não tinham pão, Deus deu-lhes o maná, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, quer dizer, Deus dava-lhes comida e ainda amaldiçoavam o que comiam. E infelizmente há crentes que não são agradecidos para com Deus. Sempre estão a ser negativos, sempre estão a falar mal, sempre estão a criticar, sempre estão a dizer o que não devem dizer. Irmãos, sejamos agradecidos. O povo de Israel, por não ser agradecido, e eu não vou historiar tudo, morreram no deserto muitos. E outra coisa pior, nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Quantos anos andaram às voltas? 40 anos. E durante esses 40 anos passaram por muita coisa. Por causa da sua incredulidade, por causa do seu pecado. Cometeram pecado de idolatria, cometeram vários tipos de pecado. Não tinham água, Deus dava-lhes água. Não tinham pão, Deus dava-lhes pão. Deus dava tudo. E eles murmuravam, falavam mal. Irmãos, que Deus nos guarde a nossa língua. Sejamos as pessoas mais agradecidas. Se alguém tem que ser agradecido, somos nós. Somos o povo mais feliz da terra. Olhe, se você não tivesse mais nada, já tem tudo, a sua salvação. E só pela salvação temos que ser agradecidos. Mas também ser agradecidos pelo pão de cada dia. Amém? Pai Nosso, ensina-nos isto. Agradecer pelo pão de cada dia. E se você não tem o hábito de, quando participa das refeições, agradecer pelo pão, faça-o, por favor. Deus já sabe, dizem alguns. Não, tenha bons hábitos. E orar pelos alimentos é um bom hábito. Agradecer a Deus é um bom hábito. Agradecer pelo dia é um bom hábito. Agradecer por todas as coisas e é salutar. Espiritualmente é muito bom. É muito bom. Então, quero-vos dizer que o pão não se transforma em carne, mas representa a carne de Jesus. E o vinho não se transforma em sangue, mas representa o sangue de Jesus. Uma coisa é representar e outra coisa é mudar, portanto, de estado ou de forma. Não, isso não está na Bíblia. A igreja, e eu deixo ver, não sei o que é que eu tenho aqui no bolso, mas se vocês encontrarem algum versículo que diga que o pão se transforma em carne e o sangue em vinho, eu dou-vos 100 euros, pronto. Já dá para ir comer hoje. Mas não há, estou seguro, não há nenhum versículo desses. Lamentavelmente, as pessoas que deviam ensinar corretamente, porque alguns são doutores das Escrituras, deviam ter o ensino das Escrituras, ensinam de uma forma errada e durante muitos anos, aqui em Portugal, o índice de analfabetismo, por exemplo, até ao 25 de Abril, 70 e pico % eram analfabetos. Imaginem-se como é muito fácil levar pessoas analfabetas. Hoje dou graças a Deus que não é assim. Hoje talvez já 90 e pico % estão alfabetizados. Ainda existe talvez algumas pessoas mais antigas, mas a nossa igreja sempre teve uma preocupação em ensinar a ler e a escrever, para que as pessoas não vivessem no analfabetismo. E nós acreditamos que é a verdade que nos liberta. A Bíblia liberta-nos dos preconceitos, da religiosidade
que muitas vezes amarra os homens para que os homens não creiam na verdade e não vivam na verdade. Mas Deus tem todo o prazer que nós vivamos a verdade da palavra de Deus. Então, se nós formos à palavra de Deus, em 1 Coríntios 11 também. Eu aproveito já hoje a fazer a leitura deste tema e depois então já não vamos ler, porque vou ler aqui. Versículo 23 do capítulo 11. Reparem a mesma expressão que Paulo utiliza no outro capítulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é que vamos fazer nesta manhã? Vamos fazer uma festa de celebração em memória do seu sacrifício. Depois, semelhantemente, ou da mesma forma, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, outra vez, em memória de mim. Em nenhum momento, está um versículo a dizer que o vinho, o pão, se transforma nessas substâncias e mais. Também não há nenhum versículo que proíba os crentes de participar dos dois elementos, o pão e o vinho. Ou seja, aqui seria impossível eu, pastor, ir com os pastores, participarmos do vinho e vocês nem nada. Não é o que está na Bíblia. Nós temos que fazer as coisas de acordo com aquilo que está escrito. E se está escrito que era dado o pão e o vinho para a memória, é isto que vamos fazer. Em nenhum momento ninguém tem problema aqui, porque o vinho não vai saber a sangue. Ok? Nem o pão vai saber a carne. Alguns se calhar queriam uma picanha já, mas não. Se é logo ao almoço, está bem? Ao almoço, vocês se tiverem picanha, comam picanha. Se tiverem peixe, comam peixe. Porque todas as vezes, todas aquelas que eu quiser. Amém? Nós poderíamos fazer isto todas as semanas, não há nada que proíba. Não há nada que proíba, até todos os dias, não há nada que proíba. Nós fazemos uma vez ao mês, mas é uma ideia nossa. Não há nada que não possamos fazer mais, ok? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o que é que fazeis? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nesta manhã, além de um memorial, nós estamos a fazer um anúncio. Jesus vem. Interessante? Jesus vem. Quando a igreja está a participar da ceia do Senhor, a igreja também está a pensar na vinda do Senhor. O meu Senhor vem. Ou seja, eu estou a dizer aos que estão ao meu lado e vocês estão a dizer-me a mim, Jesus vem. Porque eu estou a participar da ceia do Senhor. Agora há aqui condições. Cuidado, estas condições muitas vezes não são pregadas. Não são pregadas. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente é não dar o devido crédito, o devido mérito a esse momento, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E para não acontecer isso, a Bíblia manda-nos fazer um exame. Então o que eu peço agora a mim, primeiro eu vou fazer um exame a mim mesmo e vocês vão fazer um exame. Ainda bem que não é escrito, que alguns, quando temos alguma idade, fazer um exame escrito é muito aborrecido. Alguns dizem: pá, pastor, não trouxe papel, não trouxe caneta. Pronto, está bem, não vais fazer o exame dessa maneira. Mas vais fazer um exame na tua consciência, no teu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que é examinar? É ver como está a minha vida perante Deus. Estou digno? Claro que digno é algo muito relativo, porque só há um que é digno, é Jesus. Quem nos dignifica é Jesus. Porque se não fosse Jesus, a nossa dignidade estava toda por terra. Mas é Ele que nos dignifica, está bem? Mas é no sentido de dizer,
Estou a valorizar o pão, estou a valorizar o cálice, sei o que estou a fazer. Claro que se eu estou a viver uma vida de pecado e sou consciente ou inconsciente, como é que eu vou participar da ceia do Senhor? Se eu, por exemplo, a Bíblia proíbe uma coisa, feitiçarias, idolatria. Fugi da idolatria, fugi da feitiçaria. Então, há áreas, há coisas que as pessoas às vezes podem tocar e até que não se arrependam, não devem participar da ceia do Senhor. Mas, se tu estás mal com um irmão teu, primeiro deves falar com ele. Isto já não se fala, mas é verdade, irmãos. Se eu estou mal com a minha mulher, eu devia ter arranjado as coisas antes de vir para cá. Ou se não, ainda estou a tempo, saio com ela e peço-lhe perdão, ou vice-versa. Porque se tu estás mal com a tua mulher, com os teus filhos, com os teus irmãos, e vais participar da ceia do Senhor, não, vai ser para a tua condenação. Não vai ser para a tua bênção, diz aqui. Então isso é participar indignamente. E nós temos de ter esta consciência como crentes. Porque hoje há pessoas, irmãos, que não têm esta consciência. E eu não quero, a Bíblia diz que alguns estavam doentes por causa disso. Agora, cuidado com uma teoria que há por aí. Você está doente, está em pecado. Não, cuidado, pode ser, mas a maioria das doenças não é porque tu pecastes. Eu, por exemplo, se não dormisse esta noite toda, provavelmente estaria aqui com uma dor de cabeça tremenda. E não foi por pecado que eu cometi. Foi porque eu não consegui dormir e vocês não conseguiram dormir. Ou se calhar estás doente de outra coisa. Mas isso não é impedimento para tu tomares a ceia do Senhor. Mas há fanáticos que dizem, estás doente, estás em pecado. Provam pela Bíblia. Provam pela Bíblia. Que estar doente é estar em pecado. Agora que a doença é uma consequência do pecado, mas não é que tu pecastes. É uma consequência da decadência do ser humano. Agora, cuidado quando você está a julgar o outro irmão e você diz, você está doente, se calhar anda em pecado. Ou soube que ele está no hospital, se calhar pecou. Cuidado, tu e eu não somos quem para julgar. O amém não gostei. Quero ouvir um amém. Já agora, quantos estão aqui que têm alguma doença? Olha, eu tenho. E não é por pecado. Tenho os diabetes assim um bocadinho altos, os diabretes um bocadinho altos. Eu gostaria, e Deus tem poder para me curar. Mas eu não tenho diabetes porque sou pecador. Tenho diabetes porque, olha, não sei o que é que exatamente, se calhar comi açúcar a mais, também pode ser. E aí, olha, o Senhor já me perdoou, porque eu já lhe pedi perdão. Não abuse, está bem? Mas, irmãos, julgar as pessoas porque estão doentes, dizer, não, tu estás doente, estás em pecado. Cuidado. Não. Olha, eu conto uma história. Havia um homem de Deus na Noruega. Um homem usado de uma maneira tremenda para curas, irmãos, tremendas. Um dia, e ele era daqueles que pregava isto precisamente. Se estás doente é porque estás em pecado. Até que a sua mãe, o médico, diagnosticou-lhe cancro. E ela faleceu. Ele veio a público pedir perdão. E disse, a minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E eu julguei as pessoas e peço-vos perdão. Eu não tenho o direito de julgar ninguém porque está doente. Gostei da honestidade desse homem. Isto foi nos anos 80 que aconteceu. Irmãos, cuidado, porque é muito fácil para aquele que não tem nada julgar os que têm. Só quem passa por um problema é que sabe o problema que está a passar. Há outros que, inclusive, às vezes, na área da depressão, têm a mania de julgar. Se calhar está mal espiritualmente. Não julgues, por favor. Ajuda e anima as pessoas. Está bem? Olha, então Elias era um doente, teve uma depressão. Elias escondeu-se na gruta, fugiu, não queria falar com ninguém. Isso o que é? É uma depressão. Deus não voltou a usá-lo e não o levantou. Levantou quando ele saiu da cova, ele quis sair. É verdade que és tu que tens que sair. Enquanto tu ficares na tua cova, não vais a nenhum lado. Mas Deus quer que tu saias da cova. Deus quer que tu saias do obstáculo. E Ele diz, sai. Anda para cá. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem muito para nós. Amém? Então, continuamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo.
Por causa disso há entre vós muitos, não é todos, muitos fracos e doentes. E aqui a doença pode não ser física, pode ser uma doença espiritual, ok? E muitos que dormem, e aqui também não é que estavam a dormir no culto, é que espiritualmente estavam mesmo já dormidos. E há a possibilidade de nós estarmos aqui e espiritualmente estarmos dormidos, irmãos. Há essa possibilidade. Deus não te quer a dormir espiritualmente falando. Deus não te quer a dormir. Deus quer-te desperto. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, a ideia de Deus ainda era restauração. E a ideia de Deus ainda é restauração.